Pronto, Raquel, acho que já são 14h08 já. Se você quiser começar, depois eu já dou início já aqui. Boa tarde a todos. Eu sou Raquel Moreira, médica oncologista do Instituto Câncer Brasil, Unidade Três Lagoas. E hoje a gente vai falar sobre alternativas no tratamento do câncer de próstata. Então, sejam bem-vindos a mais um Network Cancer Brasil. E hoje a gente tem a honra de receber um convidado, o Dr. Daniel Preto, oncologista clínico e pesquisador, vice-coordenador da Divisão de Tumores Geniturinários do Departamento de Oncologia Clínica do Hospital do Amor de Barretos. Gostaria de agradecer aos participantes e também ao nosso patrocinador, que é a Libs. Agora eu passo a palavra ao Dr. Luiz Eduardo Zucca, oncologista clínico e pesquisador, e também o nosso diretor de ensino e pesquisa do Instituto Câncer Brasil. Boa tarde, doutor. Obrigado. Obrigado, Raquel. Obrigado, Dani, meu amigo, por participar aqui com a gente. Na verdade, é para ser uma discussão bem tranquila, né? Mas acho que vem fazendo a gente pensar um pouco aí na introdução de novas tecnologias, tanto no SUS quanto na questão privada mesmo, né? Especificamente hoje, eu vou falar de abiraterona, um assunto que o Dr. Daniel domina bastante, na verdade, e é para ser uma questão, não uma aula, né, mas uma discussão bem interativa. Então, se vocês quiserem me interromper no meio do caminho, quiser fazer perguntas, vocês fiquem à vontade. Estão vendo minha tela, né? Sim, estamos. Perfeito. Então, na verdade, eu tive a ideia dessa aula de alternativas no tratamento de câncer de próstata, porque eu sou um entusiasta de modificações e pensar um pouco diferente na hora que a gente for tratar o nosso paciente, né? Sempre pensando no melhor, de fazer o melhor, mas nunca deixando de ter em consideração os custos que estão que estão por trás disso, né? Eu acho que é sempre importante a gente levar os custos em consideração, porque senão a gente é um país que tem um baixo resource e a gente pode acabar quebrando muitos convênios ou onerando o SUS, e aí ninguém acaba se beneficiando das novas tecnologias que tem. E muitas vezes os estudos, e a gente vai ver no caso da abiraterona, é um caso muito interessante, na verdade, a história da abiraterona, que é um caso para se pensar e às vezes pensar um pouco fora da caixa e alternativas no tratamento, né? E a gente sempre questionar também os estudos clínicos, né? Eu acho que isso é importante. A gente não pode nem pegar o pacote muitas vezes do que é vendido para a gente sempre tem que ir atrás e saber como que esses estudos foram desenvolvidos, né? E por que chegaram naquelas doses. Eu acho que eu acho que isso deve ser para todas as terapias. Alguém quer? Então, gostaria de agradecer mais uma vez também a Libs por esse apoio científico. E vamos lá. Então, a história da abiraterona começa no início da década de 90, quase 40 anos atrás, né? Quase 30 anos atrás, na verdade. Em 1992, foi o Instituto do Câncer Brasil, o Instituto de Research de Câncer. Alguém está falando, acho que é o Rafael aqui. Peraí, deixa eu dar uma... Está dando microfonia aqui. Pronto. Em 92, o Instituto, que é agora o Instituto Nacional do Câncer do United Kingdom, eles propuseram essa nova molécula que tem na sua composição 26 carbonos, 33 hidrogênios. É uma molécula pequena, na verdade, não é uma molécula grande, que ela inibia a P450, a 17-alfa.
hidroxilase. E eles deram o nome depois de abiraterona para essa nova molécula. Então, a maior parte do financiamento para o desenvolvimento da abiraterona foi um financiamento público, inglês, e ela foi patenteada em 1992. Como conclusão desse estudo, esse estudo é de 94, a gente sempre tem que lembrar, né, que a patente vem antes do estudo, né? Que a inibição dessa enzima, ela potencializa o tratamento em pacientes com câncer de próstata hormônio dependente. E essa que foi a conclusão do estudo. Como a gente viu, a estrutura molecular é uma estrutura simples, diferentemente, por exemplo, do bevacizumab, um anticorpo monoclonal que tem mais de 6.000 carbonos, mais de 10.000 hidrogênios. Então, é uma estrutura molecular simples e ela é fácil de se replicar. E, então, em 92, 94, teve a patente. Em 96, a Behring comprou a molécula. E aí que foi que iniciaram os primeiros estudos fase 1 com a abiraterona. Já começou a ficar preocupado nessa época com problemas de insuficiência adrenal. E, na época de 96, lembra que o estudo TAX 327 foi de 2004. Existia um conceito de doença refratária ao hormônio. E, por conta desse conceito, na ocasião, na época, foi abandonado, e isso a gente vê no paper de 94 do pessoal da Inglaterra, foi abandonada a medicação. Porque é uma medicação para hormônio dependente, e como que a gente vai dar uma medicação hormônio dependente para os pacientes que são hormônio refratários? Então, a partir de 96, começou a dar mais importância para tratamento quimioterápicos, até chegar ao docetaxel em 2004. Só que em 2003 a 2008, essa molécula caiu na mão do Johann de Bono. Na época, ele estava no Texas, e ele começou com um conceito novo nos pacientes com câncer de próstata. Não é que esses pacientes eram refratários ao hormônio. Na verdade, esses pacientes eram resistentes à castração, que é a terminologia que a gente usa até hoje. Então, mesmo esse paciente castrado, ele ainda poderia responder a manipulações hormonais. Em 2008, em 2007, 2008, foram os estudos fase 1, fase 2. Esse estudo foi publicado no JCO em 2008. É o estudo fase 1 com a abiraterona em pacientes com câncer de próstata resistente à castração. Em 2008, a gente já começa a ver o termo de resistente à castração. A gente viu que foram testadas diversas doses de medicação. A gente vê aqui a concentração máxima de abiraterona, e ele tinha uma variação com maior dosagem dessa medicação. E nesse primeiro estudo, que acho que é isso que é importante, a gente vê que a concentração da abiraterona ela aumenta de acordo com a alimentação. A linha azul é após uma alimentação de alto teor de gordura. Então, a gente vê, e a linha vermelha é após jejum. Então, a gente vê que a alimentação interfere na concentração plasmática da abiraterona. Isso no primeiro estudo fase 1. Só que a gente já vê que nos estudos fase 2 dessa mesma medicação e do grupo do de Bono, onde foi feita a abiraterona pós-docetaxel, que o pessoal ficava, na época, né, tinha o cetoconazol, era bastante usado por ele inibir também a CYP17, mas ele tem uma inibição maior dessas enzimas que fazem parte da testosterona, da fabricação da testosterona. Então, os pacientes eram divididos em pré-expostos ou não a cetoconazol, e a dose utilizada foi de 750 a 1.000 miligramas em jejum, por acreditar que o jejum desse uma concentração mais estável nos pacientes. Foi por isso que depois desses estudos fase 1, começaram os estudos fase 2
em jejum por acreditar que a variabilidade interindividual fosse menor em jejum. E a gente viu que, independente do paciente ter feito cetoconazol ou não, esses pacientes respondiam ao declínio de PSA. E a resposta ao PSA, quando se coloca, é quando você tem um declínio maior do que 50%. Então, os pacientes tratados com docetaxel, 30% respondiam a abiraterona, e aqueles pacientes tratados com docetaxel e que não tivessem sido expostos a cetoconazol, 54% dos pacientes respondiam em relação ao PSA. E essa daqui também é em relação a 12 semanas, que foi sempre esse o parâmetro usado em estudos fase 1, fase 2 de declínio de PSA, apesar da gente ainda, na prática a gente usa bastante PSA, mas em estudos clínicos ainda não está se deixando de usar o PSA para retirada, para mudança de tratamento, de linha de terapia. Como se demonstrou uma droga bastante promissora nesses estudos fase 1 e fase 2, em 2010 a Janssen adquiriu a molécula por 800 milhões de dólares. Foi quando deram início aos estudos fase 3. Então, esse é o estudo fase 3, o COA 301. O autor principal também é Johan de Bono. Foi publicado no New England em 2011, que era pós-docetaxel, foi comparado com placebo e viu que a abiraterona ela diminuía a chance de morte desses pacientes pós-docetaxel. E a partir desse estudo começou uma série de outros estudos em abiraterona em diferentes fases de tratamento que a gente vai ver hoje, e como a gente apresentou na ESMO da semana retrasada, que a abiraterona está vindo cada vez mais para os tratamentos iniciais de câncer de próstata. Em 2018, depois desses 8 anos aí do estudos fase 3, houve a quebra de patente. Eu acho que a patente foi em 92, por isso que ela depois da compra da Janssen em 2010, a gente acha que é pouco tempo, né, de patente, mas a gente relaciona muito a AB com a Janssen, mas na verdade a abiraterona a gente tem que relacionar ali com o Instituto de Pesquisa de Câncer inglês. Nos Estados Unidos, a Janssen entrou para não ter quebra de patente em 2018, e a quebra de patente nos Estados Unidos vai ser só em 2024. E em 2018 também teve um estudo que eu vou explorar mais aqui, que foi um estudo de não inferioridade de abiraterona 250, 1/4 da dose, em pacientes com alimentação. Na verdade, não é alimentação gordurosa, mas é uma alimentação de baixo teor de gordura. Só para a gente ter ideia aqui, a Janssen adquiriu a molécula por 800 milhões de dólares só em 2018. Ela faturou mundialmente com a molécula 3,5 bilhões de dólares só em 2018. E esse estudo que foi publicado em 2018, que eu vou me concentrar mais, que é um estudo fase 2 prospectivo. É um estudo feito tanto nos Estados Unidos quanto em Singapura, que ele fez a administração de abiraterona em baixa dose, com alimentação, não necessariamente com alimentação gordurosa, mas uma alimentação com baixo teor de gordura, versus a abiraterona em dose padrão de 1.000 miligramas. Esse estudo foi conduzido pelo Dr. Russell Smalevitz, e ele consistia em pacientes com câncer de próstata resistentes à castração. É um estudo pequeno, num braço que tinham 36 pacientes, que a gente vai chamar de low, era de 250 miligramas, que hoje corresponde a um comprimido, quando a apresentação vem em 250 miligramas, versus 4 comprimidos em jejum, ou 1.000 miligramas. O objetivo primário, que foi muito debatido na época, foi que era a resposta ao PSA. Como a maioria dos estudos fase 2 ainda vê a resposta ao PSA como um objetivo primário, ele também usou
esse objetivo para justificar o estudo dele. Então, ele pegou o histórico dele de queda de PSA maior que 50%, teria que ser de 30%. Era um estudo de não inferioridade, com uma margem de 15%. O objetivo era recrutar 72 pacientes e ele tinha um poder de 80% com alfa de 0,1. E os objetivos secundários, que são bastante interessantes também, era ver a farmacocinética da abiraterona e a farmacodinâmica da abiraterona, tanto no low quanto no standard. Então, em relação à eficácia, 50% dos pacientes responderam no PSA, no standard dose, de 1.000 miligramas em jejum, versus 58% responderam ao PSA com um comprimido com alimentação. E a diferença entre os dois braços de resposta ao PSA, no limite mais baixo do intervalo de confiança de 90%, foi de 7%, de menos 7%, fazendo com que o estudo fosse positivo para não inferioridade. Então, a gente pode falar nesse estudo com 90% de confiança que o braço de abiraterona de 250 com alimentação é no máximo 7% pior do que a dose padrão de 1.000 miligramas em jejum. E lembra que no limite inferior da não inferioridade, ele tinha colocado ali, historicamente, usando 15%. Esse estudo, então, foi um estudo positivo. Ele teve que a sobrevida livre de progressão do PSA foi de 8,5 meses nos dois braços. E em relação à farmacocinética, ele viu que a administração de 1.000 miligramas de abiraterona, ela tinha uma concentração sérica maior do que 250 miligramas, mas com uma variação maior em jejum nos pacientes, apesar de serem poucos pacientes. Então, ela teve sim, e foi estatisticamente significante, uma concentração maior no braço de 1.000 miligramas em jejum, mas, porém, com uma maior variabilidade individual. Mas não teve associação, como a gente viu na resposta ao PSA, não teve uma associação entre a concentração da abiraterona sérica, plasmática, versus a eficácia pela questão de resposta ao PSA. Em relação à farmacocinética, o que ele dosou foi o hormônio DHEA sérico, que é um hormônio que está aumentado nos pacientes castrados. Mas em pacientes que usam a abiraterona, ele tem um declínio. E ele é o mais abundante nessa população de pacientes com câncer de próstata resistente à castração. E ele é um hormônio que, quanto maior na castração, pior é o prognóstico. Dá para ver que em baseline, o hormônio DHEA, eles estavam aumentados em ambos os braços, e após o C4 e após o término do estudo, esse hormônio para ambos os braços se manteve baixo, mostrando a eficácia, o efeito endócrino semelhante, que também é independente da concentração de abiraterona. Esse estudo foi bastante debatido nos editoriais do JCO. Junto com a publicação, veio esse editorial que falou que o endpoint primário era muito ruim, não dava para mudar a dose da abiraterona, que era um estudo, inclusive, inconsequente, segundo esses autores. Na edição posterior, o Ian Tonac, que é o ator principal do TAX 327, em 2004, da abiraterona, que ele tinha, inclusive, o conflito de interesse dele, ele fazia advisory role para Janssen, para Roche e para Genentech. Ele exaltava esse estudo, que falou que tinha muitas grandes consequências por conta do preço da abiraterona, reduziria 75% do preço, conseguindo com que pacientes, independente se eles fossem de primeiro ou terceiro mundo, teriam um acesso maior à medicação.
E depois desses editoriais, teve mais 7 editoriais, sempre rebatendo ou aprovando o uso dessa nova posologia de 250 miligramas com alimentação. O fato é que, em 2018, o NCCN, ele, num dos seus rodapés, ele coloca que a abiraterona pode ser dada com 250 miligramas, seguida de low-fat breakfast, em alternativa com 1.000 miligramas por dia, após o overnight fast, né, após um jejum do período da noite. E ele dá a entender que os custos financeiros reduziriam muito com essa nova posologia. Depois o Dani vai falar depois, a gente começou em 2018, depois do NCCN, a gente começou um protocolo em Barretos, na verdade, com 250 miligramas com alimentação nesses pacientes, que culminou com essa publicação. Isso daqui, na verdade, é um e-poster na ASCO-GU de 2020. Então, tenho eu como primeiro autor, o Daniel como um dos coautores, e a gente falava a nossa experiência também de poucos pacientes, de 49 pacientes, a gente colocou o nosso endpoint primário como resposta ao PSA maior que 50%. Todos os pacientes tinham sido tratados com docetaxel e 51% dos pacientes tinham respondido ao PSA, mais do que os 30% da literatura. A gente ficou, quando a gente publica, né, a gente vê quais são, o que a gente usa de referência, né? Quem usa a gente de referência. E quem usou a gente de referência em 2021 foi o livro educacional da ASCO, que é o Educational Book, que num dos capítulos, que é a dose certa de fase 1, a prática clínica, ele cita que o Brasil já vem adaptando esse uso de abiraterona 250 miligramas com low breakfast na sua prática clínica. E o artigo de referência é a gente que foi lá com os pacientes em Barretos. Em 2019, a abiraterona entra na lista de medicamentos essenciais da OMS. Não sei... E, na verdade, de publicação de low dose, somente a Índia publicou. Eu entrei no Clinical Trials ontem para ver se tinha algum trial com abiraterona 250 miligramas com café da manhã, com baixo teor de gordura, um fase 3 que justificasse a dose, e não tem nenhum fase 3 em andamento, nem recrutando. Provavelmente também não vai ter um estudo assim. O fato é que a abiraterona foi, em abril de 2019, ela teve uma recomendação da Conitec no uso de 1.000 miligramas. Eu acabei, quando teve a abertura do processo da Conitec, eu fiz uma recomendação de 250 miligramas que a gente poderia tratar o maior número de pacientes, mas a Conitec recomendou o uso de 1.000 miligramas para pacientes resistentes à castração pós-docetaxel. O Diário Oficial publicou a portaria número 38 em julho de 2019, colocando que os pacientes de câncer de próstata resistente à castração receberiam a abiraterona na assistência oncológica no SUS. Tinha 180 dias para cumprir essa determinação, e a gente passou-se aí mais de 2 anos e a gente não vê a abiraterona no SUS como recomendação, como parte do tratamento. Não sei se por conta da pandemia ou não. Eu não sei o que mais vai ser jogado nas costas também na pandemia. Queria trazer também para vocês esse artigo do JCO Global Oncology, que foi publicado em outubro de 2021, foi publicado esse mês, que é um consenso brasileiro, que é um consenso de países subdesenvolvidos, liderados aqui pelo Fernando Maluf, que vem na nossa reunião semana que vem. E nesse consenso, os especialistas recomendam abiraterona 250 com comida gordurosa,
em situações de resource limit, né? Que tem o dinheiro mais curto. Mas a gente não tem dados do Brasil, o que se usa na prática clínica, ou se tem algum protocolo específico de algum convênio que se use a abiraterona 250 com alimentação. E hoje a gente vê que a indicação de abiraterona, ela já é indicada para doença de alto risco, como a gente viu agora no Stampede, na ESMO 2021. A gente tem para pacientes com câncer de próstata sensível à castração, tanto no PIS-1, que é pós-docetaxel, e a gente tem no Latitude, que é para aqueles pacientes com alto volume de doença, e a gente tem aqueles pacientes resistentes à castração metastáticos, que é o COA 002. E para aqueles pacientes refratários ainda, pós-docetaxel ou pós alguma outra linha de tratamento, que é o COA 001. Então, a gente tem a abiraterona participando aí de todas as indicações, todas as fases do paciente com câncer de próstata. Estão vindo estudos em combinação de abiraterona com drogas inibidores de PARP, inibidores de AKT, que vão se tornar uma realidade mais para frente. Então, ainda eu acho que existem algumas perguntas a serem respondidas ainda, no meu ponto de vista. Eu acho que mesmo o NCCN dando o aval em 2018, eu acredito que não são muitas as operadoras de convênio que usam essa medicação, que tem em seu protocolo. Eu não sei se muita gente fica confortável ou não, por também não tem bula essa dosagem, mas eu não sei qual a real porcentagem de pacientes recebendo abiraterona no Brasil, quantos são protocolos de convênio, se vale ou não vale a pena discutir a abiraterona 250 para incorporação de novas tecnologias no câncer de próstata. A gente diminui, enxuga em 75% em alguns pacientes que são sensíveis à castração, e deixar para usar novas tecnologias, Radium 233, olaparib nos pacientes refratários à castração. Será que vale a pena a gente conversar isso para novas incorporações? E quando haverá incorporação de abiraterona no SUS, dependendo do Ministério da Saúde. A gente sabe também que, além de Barretos, alguns outros serviços, inclusive a Raquel, que está moderando aqui, ela pode falar também da experiência lá em Três Lagoas, no Hospital Auxiliadora, que tem como oncologistas a equipe do Instituto do Câncer Brasil. E é isso. Eu sei que o Dani ia gostar vai usar isso nas próximas apresentações dele também. Obrigado, pessoal. Parabéns, Zuca. Brilhante apresentação, como sempre. Eu confesso que eu também sou uma entusiasta dessas alternativas para tratamento de câncer de próstata. Inclusive, aqui em Três Lagoas, a gente já padronizou essa posologia de 250 miligramas nesse cenário, baseado nesses trabalhos que você apresentou, inclusive foi com a sua ajuda, e em breve nós teremos também a nossa experiência para poder publicar, né, até passar para todo mundo. Assim, tem pouco tempo que a gente começou, mas eu já tenho visto assim que clinicamente tem tido um benefício para os pacientes, e também a gente conseguiu colocar no SUS, né? Então isso é muito importante. E eu gostaria de ouvir, agradecendo mais uma vez a participação do Daniel, gostaria de ouvir a experiência dele e as considerações que ele tem a nos fazer. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui. É sempre um prazer a gente compartilhar as experiências entre os serviços, né? Principalmente quando a gente tem essa limitação de recursos, né? Gostaria de parabenizar o Zuca, foi excelente essa linha, né, da história da abiraterona e as aplicações, né, que hoje em dia não são tão divulgadas, né? Eu falo isso porque esse estudo que ele se baseou bastante, esse estudo indiano,
foi feito um survey na Índia recentemente, acho que 2020, perguntando para os oncologistas a respeito dessa indicação de abiraterona low dose, né? E só 55% dos oncologistas na Índia prescreviam, um terço nem conhecia a aprovação do NCCN, né? Sobre essa posologia. Então, trazer à tona a discussão desses assuntos é muito importante, né? Para a gente burlar essa toxicidade financeira que rodeia todos os sistemas, sejam público ou privado. Lá em Barretos, né, liderado pelo Zuca na época, em dezembro de 2018, a gente começou, né, a incorporar a abiraterona low dose no cenário dos pacientes refratários, pós-docetaxel. Agora, em dezembro desse ano, a gente está indo para 3 anos de experiência com essa abordagem, né? É algo que eu me comprometi a manter, entre aspas, depois da saída do Zuca, e está sendo bem importante essa indicação. A gente tem devagar aumentado o número de pacientes que a gente consegue prescrever no serviço, e hoje a gente está tendo cobertura também das outras unidades, em Jales e em Porto Velho, que é a mesma demanda de pacientes, né? E devagar a gente está expandindo isso de uma forma bem eficaz e está dando certo. Hoje, se eu levantei, né, nessa semana, né, para a gente poder discutir, a perspectiva que a gente tem é no completar de 3 anos, né, de experiência, 160 pacientes que utilizaram a abilodose. Então, se continuar a demanda mensal que a gente está tendo, de pacientes que progridem e pacientes que entram nessa abordagem, em dezembro desse ano a gente tem 160 pacientes incluídos. E é um levantamento que em breve nós vamos publicar, para tentar justamente buscar se existe algum perfil de paciente que se beneficia a mais, né, do que outros com essa abordagem. Em relação a essa questão, né, de aprovação da abiraterona no SUS, se isso vai ou não ser aprovado, né, um questionamento que é interessante a gente ter. Se for aprovado, essa alternativa de abilodose, ela morre, né? Então, é um questionamento, né? Quem vai prescrever a abilodose se tiver na mão a AB 1000 miligramas para prescrever? É um questionamento que a gente tem, mas se a gente encontra um perfil de paciente que se beneficia concretamente, inclusive em sobrevida, com a estratégia low dose, é algo que não dá para a gente questionar em relação a expor o paciente a maior toxicidade com uma dose full, que manter uma low dose tendo o mesmo benefício de um paciente que tem um tratamento que foi padrão há tanto tempo. Eu também, como a Raquel disse, na prática clínica é inegável o benefício que a gente tem nos pacientes que começam a utilizar a abiraterona low dose. A tendência hoje é realmente, como o Zuca ressaltou, é fechar um pouco os olhos para o PSA, mas na prática clínica a gente observa esse benefício em controle de dor, melhora de performance do paciente, sem olhar para o PSA, porque o PSA também cai bastante quando a gente também avalia a resposta bioquímica, né? Nesse estudo que a gente levou para a ASCO, a gente teve 50% de taxa de resposta de PSA, né? E isso a gente continua observando no dia a dia, né? A gente observa, né, um paciente que inicia versus outro paciente, né, iniciando um tratamento de abilodose, um vai ter a taxa de resposta PSA, o outro não vai ter. É isso mesmo, metade responde, metade não responde. Mas mesmo aquele que não atinge 50% da queda de PSA, tem pelo menos uma estabilização inicial do doubling time, né? Ele para de ter uma agressividade maior na progressão bioquímica e o controle clínico é satisfatório, né? Como eu ressaltei, controle de dor, melhora da performance sem acrescentar toxicidade. Essa estratégia em relação, né, aos nossos questionamentos, será que é uma estratégia que a gente pode utilizar no cenário de virgem de taxano? É uma pergunta que a gente tem,
e é algo que a gente tem vontade de desenhar em breve. E no cenário de doença localizada também, né? Se a gente consegue ter uma eficácia da abiraterona, que é a mesma molécula, e se a gente tem respostas, né, que a low dose tem a mesma eficácia, né, em relação ao controle hormonal, por que não extrapolar e desenhar estudos que utilizam isso em fases mais precoces, né, sem acrescentar grandes toxicidades ao paciente. Então, esses questionamentos todos é algo que a gente tem que se fazer. Em relação a esse percentual de quantos brasileiros estão recebendo amilodose, eu acho que essa pergunta é muito interessante, né? Sendo que depois dessa citação aí no Educational Book da ASCO, mostrando que depois da Índia veio o Brasil e Tailândia, né? E a Índia já tem um estudo que avaliou, né, através de um survey, o conhecimento dos oncologistas e aplicação na prática clínica dessa abordagem. É interessante conhecer esses dados brasileiros também, né? Quantos oncologistas será que estão prescrevendo a Below? Quantos conhecem? Quantos brasileiros já usaram? É muito importante a gente ter uma informação dessas. Eu achei uma ideia muito interessante, Zuka, em relação a isso. E o que eu tinha para ressaltar em relação a essa abordagem é isso. A gente continua utilizando, estamos aumentando cada vez mais essa aplicação. Foi um salvamento para a gente essa possibilidade de utilizar a biraterona no cenário de pacientes que, depois que falham a docetaxel, ficam à mercê de terapias que não têm impacto em sobrevida, que são disponíveis no SUS, e a gente tem a abiraterona com uma resposta logo de cara, né, em controle de PSA, prevendo um surrogate em sobrevida, deixa a gente muito animado. E é o que a gente tem embasado para continuar com essa estratégia e até ter expandido para as outras unidades, né? Essas reuniões com divulgação dessa abordagem são muito importantes. Eu acho que é a primeira vez que eu vou num evento que fala sobre amilodose. Eu não sei se é por conta da tanta vontade que o Zuka tem de mudar as coisas e fazer diferente, né? Mas também o meu gostar disso e tentar manter essa vontade que ele tinha aqui em Barretos. Então, eu parabenizo por essa iniciativa, que eu acho que é muito importante. Excelente. Na verdade, o que eu penso, né? Em relação ao SUS, né? Quando vai ter que cumprir, né? O diário oficial. Provavelmente por conta da pandemia, vai se ajustar um pouquinho, mas vai ter que cumprir, né? Essa determinação. Se a gente tivesse grupo de advocacy talvez mais forte para câncer de próstata, isso já teria sido cumprido, né? Mas é até uma questão até para advocacy, né? Eu acho isso daí. Que já me deu uma ideia boa já, na verdade, agora. E tem vários grupos de advocacy se formando no Brasil. E o que pode acontecer no SUS é o seguinte, né? Porque quem faz o controle de estoque é o próprio hospital depois que entra a medicação. Talvez você vai pedir para um paciente, você vai ter um paciente com resistente à castração e 3 sensível, pós-docetaxel, com alto volume de doença, com o trabalho do PC1, né? O que você vai fazer na tua frente, né? Você vai esperar ele progredir, ou você vai pegar esses 3 comprimidos e falar assim, ó, é uma coisa que assim, é ilegal? Mas você como médico é complicado também você não oferecer isso para o paciente. E eu acho e é isso que a gente discutiu na ESMO, as reuniões passadas, foi você tem estudo para alto risco pós-radioterapia por 2 anos. Você tem estudo, agora o PIS-1, para abiraterona pós-docetaxel. Não está aprovado em bula
convênio não vai aprovar. A abiraterona genérica não é de difícil acesso para o paciente. Você indicaria para o teu paciente e ele pagando aí a cada 4 meses, no máximo 3 mil reais, ou só porque não está em bula ainda, você não indicaria para o seu paciente? Ou você indicaria para ele tomar 1.000 miligramas e ele pagar aí seus 3 mil reais no mês? O que você faria? Ou você não abriria essa oportunidade para o seu paciente, porque ainda não está aprovado no Brasil? Então, eu acho que são questões interessantes, na verdade. Talvez saber quantas pessoas estão tomando a abiraterona baixa dose em relação àqueles pacientes que o convênio não cobre e os pacientes têm condição de comprar. Será que eles estão tomando 1.000 normal ou será que eles estão tomando um comprimido com alimentação? E uma coisa que muita gente faz confusão ainda na abiraterona, que deu para perceber, inclusive no consenso, é que como os primeiros trabalhos falavam em baixa dose com alimentação gordurosa, lembrando que o estudo fase 2 é com alimentação não gordurosa. Aliás, é com café da manhã com cereal, né? A gente, na época, escreveu para o primeiro autor, para o Russell, e ele usava, é um café da manhã sem gordura nenhuma. A maioria dos pacientes tomava cereal, né? Então, eu acho que essa é uma questão só te cortando, exatamente, parabéns pela aula, só te cortando, porque eu ia perguntar exatamente o que é esse café da manhã sem gordura, porque o Brasil é um país continental, com hábitos alimentares, né, bem diferentes. Então, ele descreveu exatamente o que é esse café da manhã com baixa gordura? A maioria dos pacientes eram de Singapura, né? E o café da manhã lá é não gorduroso. Então, o que ele colocava, acho que era cereal mesmo, sabe? Que as pessoas tomavam. E eles indicavam para comer com cereal. Café da manhã americano é mais gorduroso que o nosso, né? E acho que independente da região do Brasil. Eu sei que o pessoal, às vezes, do sertão do Nordeste acaba comendo carne seca, né? No café da manhã. Mas isso não é um hábito, acho que é bem regional, na verdade, né? Corumbá, eu não sei o que come de café da manhã lá, não sei se é pirarucu, ou em Três Lagoas eu também não sei o que toma de café da manhã. Mas acredito que o café da manhã do brasileiro, mesmo sendo regional, não é um café da manhã gorduroso, né? Às vezes nos hospitais você vê, né, o pessoal tomando Coca-Cola de café da manhã, mas isso é em hospital, não é em casa, né? Mas eu acho que não é com baixa gordura. O fato é com baixa gordura, porque não sabe se muita gordura também você pode ter uma variabilidade muito grande individual da concentração de abiraterona. Por isso que foi com baixa gordura o café da manhã, a indicação. Mas são questões interessantes, eu acho. E eu acho que é uma coisa que todo mundo faz, mas ninguém publica e ninguém fala. E eu acho que principalmente faz quando o paciente compra a abiraterona. Eu não sei como está sendo a experiência aí, Raquel, em Três Lagoas. Então, Zuca, a nossa experiência tem sido muito boa. Inclusive, eu ia até comentar que a gente apresentou os trabalhos, né, para a diretoria, até para a gente conseguir implementar e padronizar. E a gente viu, fazendo as cotações, que a indústria já tem feito caixas com essa dose, entendeu? Então, eles estão tentando vender nessa low dose para conseguir padronizar e já implementar isso no SUS. Então, algumas indústrias, algumas farmacêuticas já têm feito isso para facilitar para a gente. Então, a gente começou a implementar tem uns 3 meses. Então, os pacientes têm gostado bastante, né? O que a gente comentou, o Daniel, que clinicamente os pacientes têm tido uma boa resposta. A gente vê que eles começam a ter menos efeito colateral, diminuição da dor, e eles gostam bastante, assim. Agora, a gente vai ver a longo prazo como que isso vai responder.
E acho que é interessante E a gente... é primeira linha ou segunda linha resistente à castração? Ou sensível à castração? Primeira linha. Primeira linha. Para baixo é o alto volume de doença. Interessante. Daí, legal. então, assim, acho que quanto mais a gente discutir e conseguir implementar nas outras unidades, acho que o paciente tem bastante benefício, né, com isso. E é o que o Daniel falou, da gente fazer mais reuniões a respeito. Inclusive, tem médico que não sabe dessa dose ainda, né? Por isso que eles não utilizam ainda. Então, a gente tem que discutir bastante para conseguir levar cada vez mais isso para os pacientes. Interessante. Alguém gostaria de comentar algo mais? O pessoal da farmácia quer comentar algo? Não sei se é de domínio do pessoal da farmácia. E já tem sido discutido isso no cenário privado, Zuca? Para tentar implementar isso? A meu entender, não. Eu acho que o cenário privado, o pessoal acaba tendo um pouco de reticência porque não está em bula, né? Como não está em bula, é complicado, né? Então, eu acho que o pessoal fica um pouco mais reticente. Mas, é igual eu falei, às vezes eu acho que até grupo de advocacy mesmo, sabe? Até para tentar alteração de bula, né? Acho que depois que o NCCN recomenda, você fica... te dá um respaldo um pouco maior também, na verdade, sabe? Eu não me lembro, não sei se o Dani lembra, se a ESMO recomenda, a Europa recomenda, eu não consegui ver, na verdade. Mas eu acho que não recomenda, na verdade não cita. Eu só tinha visto... Eu acho que não tem a apresentação em 250, só em 500, tabletes em 500, então eles acabam não recomendando, acho que por isso, porque não tem essa distribuição do comprimido. E é isso, eu acho que é legal, né? Isso é a abiraterona, né, que a gente está falando, né? E na ESMO também que a gente começou a discutir foram usos das doses de imunoterápicos, né? Que se a gente fizer a mesma coisa, igual a apresentação de hoje para a abiraterona, se a gente fizer para os imunoterápicos, a gente vai ver que as doses são meio aleatórias também. Não é um negócio... Não tem o TDM ali, não é naquela miligramagem, não, também não, né? A máxima dose tolerada, né? Que a gente usa para estudos fase 1. Então é interessante. Para a imunoterapia, a história se assemelha muito à abiraterona. É muito interessante a história. Legal. Boa discussão. Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, fazer alguma pergunta. São 3 horas. Faltam 3 minutos. Excelente, parabéns. E com certeza foi o Zuca que está fazendo esse virtual background aí, que está toda hora mudando, né? Coisa dele, isso aí. Vocês estão vendo isso aí? Sim. Pô, tá legal pra caramba isso aqui, pô. Eu adorei isso aqui. Até na cozinha foi a discussão. Não é, cara? Pô, adorei. Quer ver? Vamos colocar aqui todo mundo. Pronto. Adorei esse virtual background aqui. Isso é bacana. E parabéns, Daniel. Obrigado também. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço novamente o convite, foi bem interessante a discussão e estamos abertos aí para outras oportunidades. Legal, bacana. Quem sabe não sai um multicêntrico aí de análise retrospectiva de Três Lagoas e Barreto. É uma ideia, eu acho que é uma ideia boa, viu? Legal. Legal, pessoal. Obrigado. Raquel, Então, se quiser... se ninguém tiver mais nenhuma consideração, nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a todos, mas mais uma vez ao nosso patrocinador, a Libes.
Obrigada, Zucca, pela apresentação, Daniel pelos comentários e a todos os participantes de hoje. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.